Como lidar com traição? Então, esse vídeo ele vai ter pelo menos duas partes. A primeira parte de a gente identificar as nossas emoções e a segunda parte, uma parte prática do que a gente fazer durante esse tempo em que a gente está lidando com esse algo inesperado que aconteceu na nossa vida. Então, eu sou a Adriana, eu sou psicoterapeuta, eu trabalho com a abordagem da hipnoterapia, especialmente a especialização em terapia de reintegração implícita, que tem como base principalmente os conhecimentos mais atualizados sobre a neurociência comportamental. Então, a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre esse momento que com certeza está sendo um momento muito difícil para você, né? A gente vive um relacionamento, seja um relacionamento amoroso, seja uma amizade, ou às vezes até uma traição familiar mesmo, que gera uma dor emocional muito grande dentro da gente, que gera mesmo aquela sensação de ser traída, né? De, nossa, isso aqui que aconteceu foi inesperado e realmente eu não sei o que fazer, fui pega de surpresa, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa identificar quando isso acontece é qual o sentimento que vem no meu coração, qual é a sensação dentro de mim, né? Claro que a gente vai sentir raiva, tristeza, revolta, medo, aflição, angústia, né? A gente vai ficar remoendo sobre aquilo tudo, mas o que essas sensações todas me trazem, né? Elas me trazem a sensação de que eu deveria ter feito mais, né? Me trazem a sensação de que eu fui feito de bobo, ou me trazem a sensação de que eu deveria ter visto isso antes, eu deveria ter feito mais coisa pelo meu relacionamento, ou traz a sensação de, nossa, é porque eu sou inferior, aquela pessoa, ele me traiu, ela me traiu com aquela pessoa porque aquela pessoa é melhor do que eu, né? Porque aquela pessoa é mais bonita, né? Qual é a sensação que vem, né? Qual é a sensação dentro de mim que vem? Eu nunca mais vou confiar de novo, né? Nossa, eu fui bobo de ter confiado. Qual é a sensação que vem? E a gente precisa identificar isso por quê? Porque isso vai trazer uma clareza muito maior sobre uma dor emocional que talvez seja mais profunda do que esse fato. Então, por mais que esteja sendo um momento doloroso para você, esse fato, ele pode trazer algo positivo também, que é nos ajudar a identificar qual o padrão que a gente tem vivido nas nossas emoções. Então, esses momentos de fragilidade maior, de uma dor maior, de algo inesperado, de um acontecimento que traz muitas sensações à tona, ele vai nos indicar, quase como se fossem as migalhinhas da história de João e Maria ali, aqueles pedacinhos de pão, aqueles rastros que vai nos levar muitas vezes para algo que é muito mais profundo dentro de nós. E é uma possibilidade muito grande de tratar o nosso emocional ainda mais profundo, até para que a gente consiga fazer escolhas melhores nos nossos relacionamentos. Então, essa é a primeira coisa. Olhar para as nossas emoções, identificar o que está relacionado àquele acontecimento. Eu me senti culpada? Eu me senti responsável pela atitude do outro, né? Eu me senti inferior diante daquela atitude? Qual foi a interpretação que eu dei para aquele acontecimento? Entendeu? Isso é o primeiro de tudo. Segundo, né? A gente precisa lidar com esse momento de dor. A gente precisa entender, em primeiro lugar, que nós não somos responsáveis pelas atitudes dos outros. Então, se fulano traiu, é provavelmente porque ele não tem caráter. Se fulana traiu, ela faria isso comigo e com qualquer outra pessoa com quem ela estivesse se relacionando. Por quê? Sabe-se lá por quê. De alguma forma, aquela pessoa tem aquela estratégia de sobrevivência, tem aquela inclinação para fazer tal coisa. Pode ser que mude? Talvez. Pode ser que sim, pode ser que não tem como a gente saber sem analisar aquele perfil daquela pessoa e a motivação interna que ela tem para nunca mais fazer aquilo. Então, é algo que a gente não tem controle. Então, até mesmo se a gente decide perdoar uma traição em um relacionamento, a gente precisa ter a clareza de que por mais que aquela pessoa nos prometa que nunca mais vai fazer aquilo,
a gente não tem controle nenhum. Então ficar procurando o celular, ficar procurando mensagens, ficar procurando indícios, seguir a pessoa, nada disso vai resolver a situação, nada disso vai trazer clareza, nada disso vai te dar garantias de que aquilo não vai mais acontecer. Por isso que é uma decisão que a gente precisa ter com muita cabeça no lugar, né? Tratando essas emoções associadas, senão aquilo que já estava complicado vai ser mais complicado ainda. Então, eu acredito sinceramente que um casal que passa por isso, até mesmo uma amizade que quer se manter, que quer se perpetuar, precisa de uma terapia, precisa de um tratamento profundo para tratar as motivações da mente. Tanto para que a pessoa que foi traída não fique trazendo aquilo à tona o tempo inteiro, quanto também para aquela pessoa que traiu entender por que ela agiu daquela forma e tratar de fato aquilo se ela tem uma firme decisão de mudar, certo? Outra coisa que a gente precisa entender é que esse é um momento de olhar pra gente. Porque se a gente utiliza esse momento, esse acontecimento, para olhar para o outro, para olhar para a atitude do outro, para olhar para aquilo que o outro fez e ficar tentando descobrir se vai fazer novamente, aquilo vai se tornar um inferno emocional em nossas vidas. Aquilo vai se tornar um inferno mental em nossas vidas. E só vai fazer com que a gente tenha mais ansiedade, tenha mais angústia, tenha mais insegurança, tenha mais preocupação. Então o que a gente precisa fazer? Usar esse tempo para se cuidar das nossas emoções, mas também cuidar do nosso corpo, cuidar dos nossos pensamentos, cuidar das nossas amizades, cuidar dos nossos relacionamentos interpessoais, cuidar das nossas metas, dos nossos objetivos, cuidar do nosso trabalho, para que aproveitando aquele momento, a gente possa focar em nós, focar naquilo que realmente está no nosso controle, que é o nosso cuidado, o nosso autocuidado. Então é o momento da gente gastar mais dinheiro e energia também com a gente, fazer coisas que a gente goste, sair do mental, porque o mental vai nos deixar louco nessa fase. Então a gente precisa sair do mental e vir mais pro corpo. De fato, procurar uma atividade física, algo que traga aquela sensação de um esforço físico maior que a gente faça. Por quê? Porque a gente precisa estar no nosso corpo, a gente precisa estar presente ali no momento e sair dos pensamentos e se, por quê, e agora. Sair muito desses pensamentos que não vão levar a gente muitas vezes a lugar nenhum e focar naquilo que a gente pode fazer naquele momento. Então, cuidar do nosso corpo. A mulher procura fazer uma maquiagem, procura estar bem cuidada. Adriana, mas eu não gosto de fazer maquiagem, mas faça um batom. Por quê? Porque isso move a nossa autoestima. Isso faz com que a gente se sinta melhor. Procurar uma roupa que a gente goste. Adriana, mas isso é muito supérfluo, isso é só externo. Mas o externo muitas vezes vai refletir o nosso interno também. O nosso externo vai nos ajudar a tratar também o nosso interno. Principalmente se aquela situação nos trouxe uma baixa autoestima, nos trouxe uma sensação de inferioridade ou qualquer sensação que tenha sido em relação à nossa autoestima. Então é o momento da gente se cuidar, da gente cuidar do nosso corpo, da gente se priorizar, se valorizar. Então se foi uma traição no relacionamento, procure estar mais com as amigas, com os amigos, né? Especialmente aqueles amigos que colocam a gente pra cima, né? Procura não ficar muito remoendo aquilo, nem conversando muito sobre aquilo, a não ser que seja um momento mais crítico, que a gente queira desabafar, ok. Mas não fica conversando, explicando, justificando nada pra ninguém. Procura ter aqueles momentos de lazer para ser mais leve. Vai à praia, vai ao shopping, vai ao cinema, assistir um filme bom, assistir um filme legal. Não escuta tanto sofrência nesse momento, por quê? Porque senão a nossa mente vai ficar ainda mais sobrecarregada, acreditando que todos os relacionamentos são assim. Isso traz uma sensação de desesperança muito grande. Então, procura focar em você, se cuidar das suas emoções e saber que o problema nunca foi você. Que claro que às vezes a gente tem uma parcelinha ali, né, uma responsabilidade de o relacionamento não tá tão bem. Mas às vezes, talvez aquela pessoa faria aquilo mesmo com o relacionamento bem. Talvez aquilo ali foi só mais uma justificativa para aquela pessoa fazer aquilo, não é verdade? E por mais que o relacionamento não esteja bem, isso não justifica, porque
A gente sabe que existem pessoas que passam por relacionamentos que não estão bem e ainda assim não traem. Então não leva a responsabilidade para você. A atitude do outro é responsabilidade do outro e não sua. A atitude do outro é responsabilidade do outro e não sua. A sua responsabilidade nesse momento é se cuidar, é cuidar das suas emoções. Não assuma culpas que não são suas. Não assuma responsabilidades de atitudes que são de outras pessoas e aproveite esse momento para se responsabilizar pela pessoa que mais precisa de você, que é você mesma. Responsabilize-se por você, pelo seu crescimento, pelo seu momento, pela sua cura, pelo seu tratamento. Cuide de você. Aproveite esse momento para cuidar de você e se priorizar.